Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a Lei 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, comumente chamada de LGPD. Esta é uma norma que foi instituída para, como o nome já diz, proteger os dados pessoais. Quantas vezes a gente recebe uma ligação nos oferecendo algum serviço, algum produto, e a gente pensa, de onde pegaram meu telefone? Como pegaram este dado? E essa lei busca proteger os dados pessoais que são armazenados, tanto em órgãos públicos como em empresas privadas. É isso que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A ideia é que eu só vou dar os meus dados pessoais quando realmente for necessário. Eles só vão utilizar os meus dados para aquela finalidade, não vão fazer usos indevidos com os meus dados, não vão vender os meus dados para alguém se beneficiar. E é isso. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais quer proteger os nossos dados. E sempre que um dado pessoal ingressa em um banco de dados, tem uma série de cuidados que devem ser tomados, e se não forem respeitadas as normas desta lei, os responsáveis serão punidos. Bom, então vamos começar a conhecer aqui essa lei, sempre com o foco, é claro, para provas de concurso público. Essa lei, a LGPD, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Primeira informação importante para fins de prova, inclusive nos meios digitais. O meu dado pessoal pode estar armazenado em meio digital ou em meio físico, tanto faz. Na hora da prova, a banca pode fazer uma pegadinha, dizendo que é armazenamento de dados, exceto digitais. Não, inclusive dados digitais. Então, tanto documentos físicos quanto digitais estão sujeitos a esta lei. Por quem? Quem é que trata dados? Quem é que pega nossos dados? Pessoa pode ser uma pessoa natural, uma pessoa física como nós, ou uma pessoa jurídica. E a pessoa jurídica pode ser de direito público ou de direito privado, não faz diferença. Todos estão sujeitos a esta norma. A banca pode tentar te enganar na prova, dizendo que somente pessoas de direito público, ou somente pessoas de direito privado, ou somente pessoas jurídicas têm acesso, tratam dados. Não, todos. Todos que de alguma forma peguem o dado pessoal estão sujeitos, devem respeitar esta lei. E isso vai ser feito com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. É isso que a lei quer justamente proteger, a nossa privacidade principalmente. Bom, e essas normas que nós vamos estudar são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, ou seja, pelo governo federal, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E todos esses entes, após esta lei, tiveram um prazo para se adaptar, para fazer os procedimentos para respeitar esta lei. Eu, inclusive, como analista jurídico, tive a oportunidade de trabalhar na implantação desta lei no governo estadual do Rio Grande do Sul. Foi feito um trabalho justamente de levantar quais são os dados pessoais que os órgãos do Estado tinham acesso e também, claro, o que fazer, o que modificar para se adequar às diretrizes desta lei. Todos os órgãos públicos tiveram que fazer isso, né? E essa lei tem sido cada vez mais cobrada em concursos públicos, justamente porque os órgãos públicos têm que observar as normas aqui. E de todas as esferas, federal, estadual, municipal. A banca, na hora da prova, pode também tentar te enganar, dizendo que é somente um dado no âmbito federal, ou somente no âmbito estadual. Não, todas as esferas, todos os entes públicos devem respeitar. Bom, a disciplina da proteção de dados pessoais tem os seguintes fundamentos. Primeiro fundamento, respeito à privacidade. É um fundamento, é um objetivo, né? Porque se tem dados pessoais que estão lá num banco de dados, pode ser que o titular desse dado, que a pessoa a quem o dado se refere, não queira que essas informações fiquem circulando para que todo mundo saiba. Então, o cuidado com os dados dos outros deve respeitar primeiro essa ideia da privacidade. Segundo, a autodeterminação informativa, a liberdade da expressão, informação, comunicação e opinião, a inviolabilidade.
da intimidade, honra e imagem, desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, livre iniciativa, livre concorrência e a proteção ao consumidor, e os direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Esses são os fundamentos e para fins de prova de concurso público, o que a banca vai fazer na prova é afirmar, são fundamentos, e aí ela vai copiar alguns desses, vai inventar alguns outros, então a gente tem que meio que memorizar mesmo que estes são os fundamentos aqui dessa proteção. Essa lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada, seja por pessoa natural, seja por pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, seja qual for o meio, independente do meio, do país, de sua sede ou país onde estão os dados. Desde que, algumas condições. A principal condição aqui é que envolva o território nacional, porque essa lei é uma lei brasileira, e a lei brasileira se aplica ao que acontece aqui no Brasil. Então, a operação de tratamento dos dados aconteceu aqui no Brasil, no território nacional, ou a atividade tem por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços, ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no Brasil, ou ainda dados pessoais objetos de tratamento foram coletados aqui no Brasil. Mesmo que eles estejam no banco de dados fora do Brasil, se foram coletados aqui também tem que seguir esta lei. E excetua-se dessa necessidade de ser realizado no território nacional o tratamento de dados que está no inciso 4 do artigo 4º. E aí eu já vou ter que antecipar ele para vocês, né? Que esta lei não vai se aplicar para os dados provenientes de fora do território e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de onde ele veio, desde que o país de onde veio também proporcione grau de proteção. Então tem essa pequena exceção àquele inciso 1. Bom, e agora então nós temos o artigo 4º, que é um artigo bastante provável de cobrança em prova, que traz quando que não se aplica esta lei. Ou seja, quais são as situações que vão ter dados pessoais e essa lei não vai se aplicar. Primeiro, realizado por pessoa natural, para fins exclusivamente particulares e, atenção, não econômicos. Se alguém usa para um fim particular e não econômico um dado pessoal, não tem que se preocupar com esta norma. Segundo, realizado exclusivamente para fins jornalístico e artístico ou acadêmico. E aí, no caso acadêmico, aplicam-se as regras que a gente vai ver no artigo 7 e 11. E ainda, realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação e repressão de infrações penais. Claro, nessa atividade, guardados os princípios adequados, né, aquilo que é estritamente necessário para uma investigação, naturalmente que a investigação vai poder ter acesso a dados pessoais, se necessário, para elucidar algum crime, né, alguma suspeita. E o inciso 4, acabei comentando já com vocês, né, que não se aplica essa lei para os dados que vêm de fora do Brasil e que não são objeto de nenhum compartilhamento aqui. Bom, o parágrafo 1º, falando sobre aquela situação dessa lei não se aplicar para investigações de crimes, para a segurança pública, diz o seguinte, deve ter uma outra legislação prevendo como que isso vai funcionar, e essa legislação deve ter medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observando o devido processo legal, princípios de proteção e os direitos do titular. Quer dizer, a autoridade policial, por exemplo, numa investigação criminal, poderá ter acesso a dados pessoais, mas somente dentro do estritamente necessário. Nada excessivo, nada além do necessário para a investigação. É isso. E o parágrafo 2º prevê que é vedado o tratamento desses dados para fins de segurança pública por pessoa de direito privado, porque a atividade de segurança pública, quem executa ela são entes públicos, os órgãos policiais principalmente. Então, não pode, nessa atividade de investigação, em regra, não pode passar por uma empresa, por uma pessoa de direito privado, exceto, aí tem a exceção, em caso de tutela de pessoa jurídica de direito público, que são objetos de informe específico à autoridade nacional e que deve também observar a limitação aqui do parágrafo 4º que a gente já vai ver.
Bom, a autoridade nacional vai emitir opiniões técnicas ou recomendações quanto a exceções e deve solicitar aos responsáveis sempre relatório de impacto à proteção de dados pessoais. O que é esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais? É um relatório prevendo qual o risco que vai ser causado ao acessar aquele dado. É mais ou menos essa a ideia. Isso é um relatório de impacto que às vezes os órgãos precisam fazer. E o parágrafo 4º nos traz que em nenhum caso, a totalidade dos dados pessoais de banco de dados pode ser tratada por pessoa de direito privado, salvo aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público. O que seria isso, pessoal? Uma empresa pública, por exemplo. Uma empresa pública cujas ações são todas do poder público, né? Aí é possível também ter acesso aos dados. Bom, essas então são disposições bastante iniciais da lei, mas já tem muita chance de aparecer em prova. E agora vem um dos artigos que eu acredito que vai ser um dos mais cobrados em provas de concurso. Podem ter certeza, o artigo 5º, que é uma espécie de glossário dessa lei. Ele apresenta uma série de conceitos que são utilizados ao longo da lei. E na hora da prova, é bem possível que a banca faça uma questão trazendo um desses conceitos e perguntando: o que é isso? Isso é um dado pessoal? Isso é um dado pessoal sensível? Isso é um dado anonimizado? Então a gente precisa conhecer esses conceitos que estão aqui na LGPD. Primeiro, tem o dado pessoal e o dado pessoal sensível. Qual é a diferença deles? O dado pessoal é um dado referente a qualquer pessoa. Pode ser um número de um documento da pessoa, o endereço, telefone, e-mail. Isso são dados pessoais. É uma informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. É um dado pessoal. O dado pessoal ele é considerado sensível quando envolve um desses assuntos aqui. Por que ele é sensível, esse dado? Porque esse é um dado apto a gerar algum preconceito ou alguma discriminação. Pode ser, claro, que indevidamente, porque ninguém deveria ser discriminado por nenhum desses motivos, mas a gente sabe que na prática acontece. Então, para evitar qualquer discriminação ou rotulação das pessoas, o dado pessoal sensível deve ter uma proteção ainda maior. O dado pessoal sensível é um dado que diz respeito à origem racial ou étnica, à convicção religiosa, à opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, muito importante, questão de saúde, porque pode ser que eu tenha uma doença e eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho aquela doença. É um direito meu, da minha privacidade. Vida sexual, principalmente a questão de orientação sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, sempre que eu preencher algum cadastro, algum banco de dados que tenha alguma dessas informações, esse é um dado sensível. Então, o dado pessoal sensível é um dado ligado a algum desses assuntos. E tem o dado pessoal em geral, né? Que é qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Quer dizer, eu tenho um dado e eu sei que é daquela pessoa. E o que é o dado anonimizado? O dado anonimizado é um dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. O dado anonimizado é uma informação sobre uma pessoa, mas eu não consigo saber quem é essa pessoa. É um dado anônimo. Eu não sei o nome da pessoa. É isso. Então, inicialmente, nós temos que diferenciar esse conceito de dado pessoal sensível e dado anonimizado. Se me perguntarem minha opinião para a prova, acho bem provável que eles perguntem sobre o dado sensível ou sobre o anonimizado. Acho muito provável que um dos dois venha a ser cobrado em prova. Bom, vamos adiante. Banco de dados. Bom, banco de dados é onde estão os dados, é onde está a informação. É o conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou vários locais, em suporte eletrônico ou físico, tanto faz, não tem diferença. Titular. O titular é a quem a informação se refere. É a pessoa natural a quem se refere os dados, que são objeto de tratamento. Aí dentro das empresas ou dos órgãos públicos, nós vamos ter aqui alguns agentes que vão ter contato com a informação.
A gente tem, então, agentes de tratamento, que são o controlador e o operador. E além do controlador e o operador, vai ter o encarregado. Vamos saber, então, quem são essas pessoas aqui. O controlador é a pessoa, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, de jeito público ou privado, a quem compete a decisão quanto ao tratamento do dado pessoal. O controlador é aquele que é o chefe do lugar. No âmbito de órgãos públicos, vai ser a autoridade máxima do órgão, que vai decidir se os dados vão ser tratados ou não e de qual forma, e quem vai ter acesso aos dados. Esse é o controlador. O controlador, então, ele é o responsável pelo tratamento dos dados no órgão público. E quem é o operador? É quem, em nome do controlador, está tratando os dados. Então, quando num órgão público a gente tem um setor, um servidor que tem acesso a dados pessoais, esse servidor é o operador. É ele que está pegando os dados. E o controlador é a autoridade máxima desse órgão, porque é a autoridade máxima que vai decidir quem pega os dados e o que pode ser feito com os dados, e quais dados podem ser pegos. Tudo isso, então, nós temos nesse entendimento. O controlador, então, é quem toma a decisão, o operador é quem mexe, quem manipula o dado. E quem é o encarregado? O encarregado é uma pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção. A Autoridade Nacional de Proteção é uma futura, ainda não, mas futura agência reguladora. É uma entidade pública do governo federal que vai ficar responsável pelas principais decisões envolvendo essa lei. O encarregado, pessoal, ele é indicado, então, pelo controlador justamente para fazer toda a análise do que está acontecendo, dos dados como estão sendo tratados, se esse operador está observando as normas que a agência nacional, que a autoridade nacional sugere. Esse é o trabalho do encarregado. O encarregado, ele vai ver justamente no órgão onde ele trabalha como que estão sendo tratados os dados pessoais, se os direitos desta norma estão sendo observados, estão sendo respeitados. E o encarregado muitas vezes vai sugerir. Ele vai sugerir para o controlador medidas para que se protejam os dados, para que os operadores respeitem os direitos dos titulares dos dados pessoais. É isso. Então o encarregador vai fazer isso, né? Essa função do encarregado. Agentes de tratamento são o controlador e o operador. E tratamento, pessoal, tratamento é pegar dado pessoal. Por quê? É toda operação realizada com dados pessoais, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização. Tudo que tu pode fazer com dado pessoal é tratamento. É isso. Anonimização. Anonimizar algum dado é tornar anônimo. Ou seja, utilizar um meio razoável e disponível para que o dado perca a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Isso é a anonimização. Então, eu tenho informações sobre uma pessoa, mas eu não sei quem é essa pessoa. Pessoal, isso aqui é muito importante, por exemplo, em pesquisas para formular indicadores da saúde, por exemplo. Para eu saber que tipo de doença é mais comum em algum lugar, eu preciso saber as doenças que as pessoas têm. Mas eu posso ter essa informação sem saber quem são as pessoas? Posso. É possível fazer um levantamento de dados, juntando quais são as doenças comuns e anonimizando esses dados. Colocando esses dados no sistema de uma forma de que quem acessa esse dado vai saber. Tantas pessoas tiveram tal doença, mas eu não sei quem são as pessoas. É isso que é a anonimização. Eu tenho a informação que eu preciso sem violar a privacidade das pessoas. Porque aí eu sei que tem pessoas com tal doença, mas eu não sei e não tenho como saber quem são essas pessoas. É isso que é a anonimização. Eu não tenho a possibilidade de associar a informação ao titular. É isso. Consentimento. Pessoal, consentimento é quando o titular diz, olha, está aqui meu dado, pode usar. É isso. Em regra, o poder público só vai mexer com dados em que haja consentimento do titular.
que é a manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento dos seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Bloqueio. O que é bloqueio, pessoal? Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Fácil, né, pessoal? Bloqueou a informação. Não se consegue mais tratar aquela informação. É um bloqueio que é feito. Eliminação é isso mesmo. Elimina, exclui, coloca no lixo. Exclusão do dado ou conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. Tem várias formas de eliminar, né? Se é meio físico, os meios tradicionais, né? E se é meio digital, também tem as ferramentas para eliminação. Transferência internacional de dados, o nome já diz, né? É transferir dado pessoal para um país estrangeiro ou para um organismo internacional que o Brasil é membro. Por exemplo, passar dados para a ONU. Isso seria um exemplo para qualquer outro país. Uso compartilhado de dados é quando mais de uma pessoa acessa um dado, compartilham, né? E tem que ter o cuidado, porque quando eu tenho um dado pessoal, eu tenho que saber se esse dado pessoal que eu posso compartilhar ou não. Tem casos que eu posso, tem casos que eu não posso. Então essa é a ideia de saber que existe um uso compartilhado de dados. Relatório de impacto à proteção de dados pessoais. É a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento dos dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de diminuição do risco. Órgão de pesquisa é um órgão ou entidade, seja público ou privado, sem fins lucrativos, que inclua na sua missão institucional a pesquisa. E a autoridade nacional vai ser o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar esta lei, que é a autoridade nacional, que a gente vai estudar no fim aqui desta norma. Bom, então concluímos esse glossário, e aí tu já deixa destacado aí no teu material que tem muita chance de termos questões sobre esse glossário. Então é importante, de tempos em tempos, fazer a releitura dele. Vamos agora aos princípios aqui nas atividades de tratamento de dados pessoais. Alguns princípios que devem ser observados. Primeiro princípio, princípio da finalidade. A realização do tratamento dos dados deve ser para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. O que é isso, pessoal? Resumindo, eu peço seus dados para fazer um cadastro, ou quando você vem solicitar aqui um serviço, eu peço os seus dados e eu lhe digo, olha, eu preciso desses dados para isso. E é só para isso que eu vou utilizar, para essa finalidade. Eu não posso pegar os seus dados depois e utilizar para outra coisa. E isso era uma violação muito comum, né? A gente dá os dados para uma finalidade e, de repente, começa a receber ligação oferecendo que a gente invista em imóveis ou em aplicações que não tem nada a ver com o motivo pelo qual a gente fez um cadastro e colocou lá o nosso telefone e os nossos dados. Então, essa é a ideia da finalidade. A gente vai dar informação para uma finalidade e quem recebe o nosso dado tem que respeitar essa finalidade, não pode utilizar o nosso dado para outras finalidades. Segundo, princípio da adequação. Aqui é uma compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto. Quer dizer, adequar, né? Que o que eles fazem com os dados esteja adequado à finalidade que eles me informaram. Quer dizer, eles me informaram que iam pegar os dados por um motivo, e eles estão usando os dados para aquele motivo. Isso é a adequação. Necessidade. Pessoal, necessidade é muito importante. É a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das suas finalidades, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades. Ou seja, cada órgão que pega dados, cada empresa que pede dados, tem que se perguntar, eu preciso desses dados todos? Porque se tiver um dado que não precisa, não pode pegar. Essa aqui é a ideia. Então tem que fazer essa análise, que os dados que são solicitados realmente são necessários. E isso, os órgãos públicos
para se adaptar a esta lei, precisaram fazer um estudo profundo sobre isso. Cada órgão público teve que olhar para a sua atuação, e na secretaria onde eu trabalhei, eu passei de setor em setor fazendo isso, para que a gente analisasse quais atividades que o setor fazia e se aquilo realmente era necessário. Quer dizer, eu estou pedindo só a informação que eu preciso ou eu estou pedindo informação desnecessária? Porque se tem alguma informação que não é necessária, ela não deve mais ser solicitada pelo órgão. É isso. Próximo princípio, o livre acesso. O livre acesso, pessoal, é a garantia para o titular de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e duração do tratamento, bem como sobre a integralidade dos seus dados. Quer dizer, eu tenho acesso à informação sobre quais são os meus dados que estão no órgão e o que está sendo feito com eles. Qualidade dos dados. Aqui é a garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com necessidade e cumprimento da finalidade. Quer dizer, os meus dados que estão naquele banco de dados devem ser exatos, claros, relevantes e devem estar atualizados. Transparência. Aqui é uma garantia dos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os agentes de tratamento. Quer dizer, eu quero saber o que estão fazendo com os meus dados, quem está usando os meus dados. Claro que nisso, sempre respeitando os segredos comerciais e industriais que não devem ser violados. Segurança. Utilização de medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Temos também o princípio da prevenção, que é a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em razão do tratamento de dados pessoais. Prevenir, evitar, prevenção. Princípio da não discriminação, que é a impossibilidade de realizar o tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, quer dizer, nunca se pode usar dados pessoais que estão lá no banco de dados para fins discriminatórios, ilegais ou abusivos. Responsabilização e prestação de contas. Aqui é demonstração pelo agente, que está lidando com a informação, né, que adota as medidas eficazes e capazes de comprovar que observa as normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, a eficácia dessas medidas. Então é isso, pessoal. Com isso concluímos aqui o primeiro capítulo da Lei Geral de Proteção de Dados. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar estudando e lá no final, quando a gente concluir a análise aqui desta lei, eu preparei um simulado também para que vocês possam treinar, para que vocês possam ver como que esses conteúdos poderão aparecer na prova do concurso. Dá um clique que eu já volto. Até logo.